Em Força de Mulher, no capítulo de hoje dessa sexta-feira, Raif surpreende Seida com um beijo e ela corresponde. Doruk fica desidratado e Bahar leva o filho às pressas para o hospital. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho de notificações. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo de Força de Mulher. Seida e Raif saem à noite para se divertir. No caminho, ele olha para Seida e diz que ela precisa usar aquelas joias para dar um visual especial. Seida diz que as joias é da mãe dele. Raif diz que deu para ela. Seida diz que não pode usar, mas Raif insiste, e ela acaba usando as joias. Raif gosta e diz que ela está perfeita. Nizam conta para a mãe que viu o vovô Enver falando com a vovó falecida. Bahar explica para Nizam que o vô Enver gostava tanto da vovó que sente saudades e por isso continua falando com ela. Doruk diz que também fala com o papai e sempre pergunta quando ele vai voltar para casa. Nizam diz que tem medo. Bahar fala: meu amor, às vezes as pessoas continuam falando com as outras que partem porque elas sentem saudades, mas não precisa sentir medo, não fica preocupada. Bahar sai do quarto e Doruk começa a sentir muita febre e delirar. Nizam fica preocupada e corre atrás da mãe. Bahar bate apressada na porta da casa de Enver e pede ajuda dele. Diz que Doruk não está bem e precisa ir para o hospital. Seida e Raif chegam no antigo bar onde ela trabalhou como cantora. Os funcionários do bar cumprimentam Seida. Raif admira Seida e pergunta se é o seu aniversário mesmo. Seida responde: claro que não. Inventei tudo isso porque entrei em pânico e estava nervosa. Enquanto isso, na ida para o hospital, Doruk não reage e Bahar fica desesperada ao perceber que seu filho está delirando. Seida é convidada para cantar em público. Seida canta maravilhosamente bem e encanta Raif, que a admira apaixonado. Seida pergunta a Raif o que ele achou. Raif diz que gostou muito. Seida diz que trabalhava nesse lugar e muitas pessoas iam lá para vê-la. Raif conta que antes ia muito para bailes, mas depois veio o acidente. Seida pergunta: que acidente? Raif olha para suas pernas e Seida se desculpa dizendo que nem lembra disso. Raif pergunta por que ela esquece. E Seida diz que sempre esquece que ele não pode andar. Raif começa a ficar apaixonado por Seida e não para de olhar para ela. Bahar entra no hospital aflita com Doruk no colo e pede que cuidem do menino com urgência. Desesperada, ela diz a Enver que não aguenta ver seu filho assim. Enquanto Enver sai para fazer a ficha de Doruk, aparece do lado de fora um homem que observa Bahar, nervosa com a situação. Depois ele entra e pergunta a Bahar por que ela está chorando. Bahar diz que quem está ali é seu filho. O homem deseja melhoras e sai. Seida e Raif se divertem muito voltando juntos para casa. Seida diz a Raif que eles se divertiram bastante e foi legal. Raif concorda. Seida diz: quando você planeja, as coisas não é tão bom. É melhor quando as coisas são espontâneas. Eu sinto que a sua mãe ficou brava. O filhinho dela saindo com uma moça do bairro. E os dois caem na gargalhada. Seida diz a Raif que ele é uma pessoa reservada, mas aproveitou a oportunidade só para perturbar a mãe dele. Raif diz que não foi só por isso. Seida pergunta então por que foi. Raif a surpreende e a beija, e Seida corresponde ao beijo do rapaz. Logo depois, os dois ficam em silêncio. Bahar e Enver voltam para casa com Doruk já melhor. Bahar diz a Enver que a Nizam viu ele conversando com sua mãe e ficou assustada. Ela diz que se ele precisar de ajuda, é só falar. A Jali pode indicar alguém e sabe que isso é muito difícil. Enver fala que tem consciência do que faz e não está maluco. Ele diz que sabe que a Tice está morta e todos acham que ele parece um louco, mas é só uma brincadeira. Ele diz que fala com a Tice como se ela estivesse viva, conta as coisas para ela e é só uma distração para passar a dor que sente pela partida dela. Bahar diz que entende completamente o que ele está falando, mas esse jogo, para acalmá-lo, pode ser perigoso, e foi assim que causou o incêndio. Bahar, Enver e Doruk veem Seida arrumada voltando para casa. Enver pergunta para onde ela foi. Seida inventa e diz que foi convidada para uma festa. Bahar fica observando a amiga com vestido luxuoso e joias e acha tudo muito estranho.
Bahar manda Seida dar sua bolsa para ela. Seida fica tensa, mas dá a bolsa para a amiga. Bahar encontra as joias de Fazilete dentro da bolsa e pergunta o que significa isso. Seida inventa que a dona Fazilete deu para ela para combinar com a roupa. Bahar não acredita e diz que a amiga roubou as joias. Seida diz que não roubou, que Raif deu para ela. Bahar também não acredita. Seida diz que ela pode ligar para o Raif e confirmar. Bahar pergunta a Seida por que esse cara iria dar joias da mãe dele. Seida diz que passou a noite inteira com Raif e como seria ela usando isso sem que ele soubesse. Bahar diz que isso é um absurdo. Como ele dá as joias da mãe sem ela saber? E isso não é certo. Seida diz que não sabe dos problemas deles e vai devolver. É uma dívida com ele. Ele não quer, mas ela vai devolver tudinho. Pode passar 10, 20 anos, mas vai pagar. Bahar quer saber por que Raif fez isso do nada. Seida diz que ele a viu chateada e chorando, e ela contou dos problemas de Sem para ele. Ela diz que Raif é um homem muito generoso e que não estava esperando que ele fizesse isso por ela, mas ele lhe deu essas joias. É uma dívida e eu vou devolver, só que ele não quer. Fica falando que é um presente dele. Até insistiu que eu usasse na noite de hoje. Bahar fica calada e Seida diz que a amiga não está acreditando, então vai ligar para o Raif. Bahar não deixa e diz que acredita nela. Seida pede para Bahar ir amanhã cedo vender as joias, porque ela tem que trabalhar. Bahar reclama em ter que vender as joias sozinha. No dia seguinte, Bahar e Bersã vão juntas para vender as joias, e Sirim decide segui-las. Fazilete pergunta a Raif e Seida se está tudo bem, se aconteceu alguma coisa ontem. Raif diz que eles só se divertiram. Fazilete pergunta por que a Seida está daquele jeito. Raif diz, não sei, ela deve estar nervosa porque nos beijamos. Fazilete diz, como é? Raif responde, nos beijamos ontem, foi só isso, mas não precisa se preocupar. Seida procura Fazilete no quarto e vai conversar com ela e se explicar. Fazilete fala que já entendeu tudo e diz, você transformou isso num filme de drama. Um belo homem e uma mulher pobre que quer mudar a vida. Se apaixonam. Seida diz que não. Fazilete manda ela ir embora, que quer descansar. Seida diz que agora é a senhora que está fazendo a história dramática. Não tem que me pagar para ir embora. É só me demitir e acabou. Fazilete ri e diz que só estava interpretando a mãe rica e malvada dessa história. Seida diz que então vai trabalhar. Fazilete diz, você sabe muito bem que eu não posso te demitir agora, não é? Nesse momento não posso tomar decisões. E você já é madura suficiente para saber de tudo isso. Enver está fazendo um chá quente. Ele conversa com o espírito de Atice e diz que não está louco, mas ficaria se não pudesse mais falar com ela. Atice diz que a Bahar está preocupada com ele. Enver diz a Bahar também fala com Sarp de vez em quando. Atice pergunta como está Dona Fazilete. Enver fica nervoso e por um descuido acaba derrubando o chá quente no braço de Doru. Doru que chora e Enver joga água fria no braço dele. E esse foi o vídeo de hoje. Se possível, se inscreva, deixe seu like. Todo dia tem resumo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Fiquem com Deus e até o próximo.